E diante de tudo isso, de todo esse contexto, como será que o mercado abriu esta manhã, Denise Campos de Toledo? Péssimo de novo, é uma montanha-russa mesmo que o mercado global vem enfrentando, com sobe e desce muito acentuado. Ontem parecia um dia de recuperação, o dólar cedeu um pouquinho aqui no Brasil, mas continua acima da faixa dos R$ 5, bolsas com altas expressivas, mas tem aquela história, muita gente aproveita as boas oportunidades de compra, porque tem preços, parecem irreais, de determinadas ações que em algum momento vão ter recuperação, não é? Sempre fica aquela preocupação com relação à possibilidade de algumas empresas ficarem pelo meio do caminho, há uma preocupação enorme, por exemplo, com relação às empresas aéreas. Hoje a Gol também anunciou que vai suspender todos os voos internacionais, a Azul já fez isso e representa uma perda de renda muito forte. É um setor que preocupa em todo mundo, mas tem turismo, serviços. Aqui no Brasil devemos ficar num estado de calamidade, né, para permitir que o governo possa injetar mais dinheiro na economia, ampliando a meta fiscal no sentido de saldo negativo. Então ele não iria contra uma meta estabelecida, ele ganha flexibilidade aí para gerenciamento do orçamento, porque é uma situação muito complicada. Tem gente falando na possibilidade de as empresas mais atingidas terem aí uma suspensão de contratos formais de trabalho e o governo teria de bancar. Então tem um certo exagero, claro, em relação a algumas propostas, um radicalismo muito grande, mas até nos Estados Unidos se pensa em conceder aí auxílio para os trabalhadores, aqueles que não têm vínculo formal. Mas, enfim, ontem o mercado recebeu bem esse tipo de medida, principalmente as anunciadas pelos Estados Unidos. Hoje, a avaliação é que tudo isso mostra a gravidade do coronavírus para o andamento da economia global. E eu falava desse movimento péssimo do mercado. Aqui no Brasil, o dólar encosta no 5,16. A alta vai avançando muito forte, né? O dólar comercial passou do 5 e agora caminha, não se sabe para que nível. As bolsas de valores com uma queda muito acentuada estão ampliando a queda agora. Nós temos na França uma queda de quase 6% da bolsa e o mercado é termômetro de todas essas preocupações pelo mundo com relação à quebra de ritmo mesmo da atividade econômica. A gente pode se preparar por meses de um desempenho muito ruim das várias economias e risco de recessão global e talvez recessão até aqui no Brasil também. Denise? Oi. O Copom, Denise. E o Copom, a expectativa é de corte dos juros, principalmente nesse ambiente, né? Ainda que não se imagine uma repercussão muito forte de corte dos juros da Selic sobre o custo do crédito em geral. O que pode fazer mais diferença no crédito são as liberações que o governo está fazendo, a atuação de bancos públicos, talvez uma nova diminuição do compulsório, que já começa a valer agora aquela outra redução de compulsório que o governo lançou, mas o Conselho Monetário nesta semana também reduziu as restrições dos bancos na concessão de mais crédito, renegociação de dívida. Na verdade, eles vão ter que ter um provisionamento menor para o caso de calote. Esse provisionamento amarra um pouco as operações de crédito. Então, é por aí que se pretende diminuir os gargalos das empresas que perdem atividade e são obrigadas a buscar capital de giro, recursos para continuar administrando minimamente a atividade. Então, o Copom, ele pode trazer essa sinalização mais favorável. A expectativa é essa, é ver o tamanho do corte, agora mais do que o corte dos juros, que já está embutido aí nas expectativas. Vamos aguardar o comunicado do Copom para ver o que ele pretende fazer em relação a essa situação toda, porque você reduz mais os juros e aumenta a pressão sobre o câmbio. O Brasil tem registrado uma saída muito forte de recursos. O Banco Central tem atuado com bastante frequência, inclusive com a venda da moeda, e não está conseguindo conter. Portanto, vale lembrar o dólar aí perto dos 5,16.